Olá, bom dia! Aí nós estamos no nosso segundo passo para conhecer a Deus. Daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo uma palavra maravilhosa pelo Carlos, professor Carlos. Segundo passo, coisa boa, né? Nós já iniciamos o primeiro passo e agora você vai estar hoje aprendendo o segundo passo. Eu quero que você continue naquele lema nosso: cresçamos e prossigamos em conhecer. A Bíblia diz que como o alvo será a sua saída, dele a nós virá como chuva seródia, como chuva temporã que rega a terra. Deus te abençoe aí e uma ótima palavra com o pastor Carlos agora. Bom dia a todos. Vamos continuar com os nossos estudos bíblicos no Projeto Resgate. Eu convido você a pegar o seu café da manhã, tomar seu cafezinho com a gente, né? Vamos degustar um saboroso café feito aqui pela esposa do pastor Erasmo, olha, de primeira. Vamos lá, é de verdade, é café, viu? Vamos lá então, nos 7 passos, hoje nós vamos para o segundo passo. Nesse segundo passo, o tema é crer que Jesus é o único Salvador. Nesse estudo, eu vou pedir a permissão de vocês, eu além de falar com vocês, eu vou acompanhar meu texto aqui, tá? Nesse estudo, Jesus é o único Senhor. Eu quero destacar aqui a palavra único. É muito importante nesse contexto do cristianismo, porque na cultura geral, qualquer Deus, qualquer ídolo pode salvar o homem de algum mal, são invocados para trazer algum bem para a humanidade. Mas a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Ou seja, Jesus é o único caminho para alcançarmos a salvação, para termos relacionamento com Deus. Então, o objetivo desse estudo que nós estamos desenvolvendo hoje é entender que Jesus entregou a sua vida para nos livrar, para livrar o homem da sua condição de pecador. Isto é, pecador é separado de Deus. O que Adão fez? Ele transgrediu uma palavra e ele desobedeceu a Deus e a partir daquele momento ele ficou separado. É isso que o pecado faz, separa o homem de Deus. Nós teremos 3 textos de referência, todos eles no Evangelho de João. O primeiro texto, ele é 1 João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Se você puder ler na sua casa, do 29 ao 36, para ficar mais completo. Ele diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que eu quero destacar nesse texto? O testemunho de João Batista. Nesse texto, o profeta João Batista, ele dá testemunho de que Jesus era o Messias, o Salvador que havia de vir ao mundo, para trazer libertação ao povo. Vou fazer uma observação. Naquele tempo, os judeus esperavam um libertador, mas eles esperavam um libertador político, que tirasse os judeus da escravidão, do poderio de Roma. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era reconciliar o homem com ele. Por isso que Jesus Cristo veio. Então, o testemunho de João Batista é válido? Vamos analisar? A Bíblia diz que João pregava o arrependimento. E quando ele pregava, havia temor nos seus ouvintes pela sua pregação. E ele mesmo disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. E o que estava escrito, inclusive, no profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que, aliás, esse texto, né, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, esse texto é de Isaías 40, retomando, é de Isaías 40, versículo 3, que dizia a respeito daquele que iria anunciar o Salvador. E João Batista dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. E realmente, ele morava no deserto, ele pregava no deserto, e ele se alimentava das coisas do deserto, mel silvestre e gafanhotos. E a palavra dele trazia as pessoas ao arrependimento, e eles
aceitavam a sua pregação. Então, era incontestável que João era um profeta vindo do Senhor e que ele estava anunciando a Jesus o Salvador. Eu também quero destacar uma outra parte do versículo, né? O versículo diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo diz, a palavra o Cordeiro. Na lei, eu vou destacar o pedaço da lei. O Cordeiro era usado para expiar os pecados dos homens. Ou melhor, para pagar e apagar o pecado dos homens. Por nós mesmos, nós não conseguimos apagar os nossos pecados. Porque nós já nascemos com essa condição de pecadores. Conforme nós já sabemos, né? Adão pecou, consequentemente todos pecaram. Então nós nascemos com essa condição de pecadores. E nós não conseguimos nos redimir. Então Deus, ele estabeleceu uma condição para que, lá na lei, para se pagar pecados, os homens tinham que oferecer um sacrifício, um cordeiro. Lá em Levíticos 22, 21, por exemplo, existem outros textos que falam disso. Ele diz assim, que o cordeiro tem que ser sem mancha e sem nenhum defeito. É assim o texto. Sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. Jesus atende essa condição. Seu nascimento foi pelo Espírito Santo, conforme está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20, José teve um sonho, e apareceu um anjo do Senhor para ele, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, Jesus atende essa condição de não nascer da semente pecadora de Adão. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. O segundo versículo, que vai nos ajudar no entendimento desse texto todo, é que está em João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que quer dizer isso? Ele é o Salvador esperado, que leva você a Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós nos reconciliamos com Deus por Jesus. Essa declaração de Jesus Cristo é válida? Sim? Por quê? Porque ele fala de si mesmo e o Pai também testifica dele. Veja, no João 8,17, deixa eu tirar uma mensagem aqui. João 8, 17 e 18. Jesus disse assim, na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E o Pai, Jesus está testificando de si mesmo aqui. E o Pai dá testemunho dele em Marcos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Depois que ele foi batizado por João, está escrito, logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo, temos uma demonstração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro que havia de vir ao mundo para religar os homens a Deus. E nesse último versículo, nós podemos ver que o próprio Deus faz a declaração de que Jesus é o seu Filho, e João Batista testemunha isso. O terceiro ponto, o terceiro versículo, ele diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Nós estamos falando que Jesus é o único Salvador. Todo aquele que crê e recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, recebe também a vida eterna, porque Deus colocou sobre ele, sobre Jesus Cristo, o pecado de todos nós. Em Isaías 53, a partir do versículo 4 até o versículo 12, ele trata dessa questão, mas eu vou destacar aqui o versículo 5, que diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro também, isso é no Antigo Testamento, Isaías falando. Mas Pedro também, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 24, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós temos a profecia de que Jesus Cristo seria esse Salvador, e nós temos a confirmação dessa profecia em Pedro, porque Pedro foi posterior, aliás, Pedro acompanhou, viveu com Jesus, e ele declara isso depois que Jesus Cristo já havia subido aos céus. Bom, diante disso, do que nós expusemos até aqui, primeiro passo que você já viu, que é reconhecer que Deus ama você. E agora nesse passo, que é crer que Jesus é o único Salvador, pode ser que você esteja pensando aí, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sei que Jesus é o Salvador, mas como que eu posso alcançar a vida eterna? Eu estou aqui, eu sou uma pessoa boa, eu não mato ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca pratiquei nenhum crime, mas nós vimos no começo que não é esse tipo de pecado. Tudo bem, esse tipo de pecado ele nos afasta de Deus, mas nós temos a nossa condição de pecadores e separados de Deus. E como que nós podemos resgatar isso? A Bíblia diz que se confessarmos a Jesus como Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Então, eu vou convidar você, nesse momento, a estar fazendo uma oração comigo. Se você precisa, se você quer se reconciliar com Deus, ou se você ainda não fez essa oração, pedindo para Deus te salvar, Deus te libertar, vamos fazer isso agora. Eu convido você, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita comigo assim: Senhor Deus, eu creio que teu Filho Jesus Cristo foi enviado ao mundo para me salvar. Peço que perdoe meus pecados, entre na minha vida e seja meu Senhor. Escreve meu nome no teu livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir de agora, você é uma nova criatura. Creia, porque quando nós profetizamos, nós falamos, nós estamos lançando uma semente no Espírito, no reino do Espírito e no reino físico. E eu convido você a estar conosco no Projeto Resgate. Venha edificar-se. Não pare aqui. Venha ser edificado na palavra. Participe conosco nos domingos, nos cultos de domingo, nas nossas ministrações de quarta-feira. Está o endereço aqui, né? Nós vamos colocar o endereço para você estar indo até o Projeto Resgate aqui em Americana. Amém? Eu espero e desejo que Deus tenha ministrado no seu coração e tenha uma manhã abençoada. Agora nós vamos fechar com a oração. Bom, diante daquilo que nós ouvimos nessa manhã pelo nosso irmão Carlos, falando a respeito do Messias prometido, que é Jesus, daquele que veio ao mundo para nos salvar, nós acreditamos que nós necessitamos e precisamos dele. Esse é o outro passo que nós vamos estar falando na próxima aula, que eu e você precisa de Jesus, precisa de Deus. Só que para ter essa condição, eu preciso aceitar que Ele é o meu Salvador, que Ele é o Messias prometido. Então, diante de tudo isso, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso nesta manhã de domingo, que você participou desse estudo, que você foi abençoado através dessa palavra, uma palavra profética também, né? Da vinda de Cristo, que Ele veio e tem uma outra promessa de que Ele retornará para levar a sua igreja, e nós temos que crer nisso. E dentro dessa expectativa da vinda de Cristo, nós temos que acreditar que nós necessitamos dele, nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus a todo dia, e você também tem que acreditar que você precisa de Deus. Nós precisamos ainda mais desse Deus maravilhoso. Amém? Então vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, diante dessa palavra que nos foi dada nesta manhã,
Ó Deus, com muita sabedoria, muita dedicação, que o Senhor venha abençoar cada dia mais o professor Carlos e que o Senhor venha nos conduzir diante da tua presença, Pai. Ó Deus, nós acreditamos que o Senhor, meu Deus, é presente, Senhor Deus, das palavras, é presente no meio das pessoas e que teu amor seja conosco, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações, ó Deus, e os nossos olhos da fé, para nós acreditarmos e entendermos que o Senhor é o Deus poderoso, é o Messias prometido, Jesus, que eu venha ter convicção a todo momento que o Senhor é o Deus poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor venha abençoar nesta manhã o nosso domingo. Ó Deus, abençoa a nossa família, o nosso almoço daqui a pouco, o nosso passeio, o nosso descanso. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor Deus, do Projeto Resgate, de todos aqueles que proferem o teu nome, ó Deus. Porque somente assim, meu Deus, nós sabemos que nós estamos diante de um Deus poderoso. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.